Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós no dia de hoje. Amém. Gostaria de começar contando a seguinte história. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma tempestade agitou o lago e as ondas começaram a cobrir o barco. Jesus estava dormindo. Então seus discípulos foram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Então ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Essa história se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 26. E através dela eu gostaria de perguntar: quem está no leme da sua vida? Todos nós estamos em uma jornada, alguns navegando em mar calmo, outros em ondas agitadas. Mas independente da fase, todos estamos no mesmo mar, todos estamos navegando. As tempestades da vida costumam ser violentas, apressadas e inesperadas. O vento sopra forte, as ondas se levantam, o medo nos envolve e parece que Deus está em silêncio. Há momentos da nossa vida em que tudo parece calmo, mas há outros em que a gente percebe que não está no controle da direção do barco. Desde cedo nós aprendemos que precisamos sempre seguir em frente, fazer o que é certo, dar conta de tudo, ser imune ao sofrimento, não demonstrar fraqueza e manter o barco andando mesmo quando o vento é contrário. Somos ensinados também a mostrar que está tudo bem, mesmo que por dentro esteja em ruínas. Somos pressionados a acreditar que se estivermos tristes, desanimados, com a mente confusa, o coração sem brilho e a alma pesada, é porque há algo de errado conosco ou com a nossa fé. Muitas pessoas, elas escondem a sua dor para não incomodar, engolem o choro para não parecer fraco e aprenderam a sorrir para sobreviver. Criamos muitas vezes a ideia de que uma pessoa verdadeiramente fiel e forte nunca está cansada, abatida ou com medo. Há pessoas que continuam servindo, liderando, cantando, pregando, mas que por dentro estão em uma tempestade silenciosa. Muitas pessoas se sentem culpadas por estarem cansadas, ansiosas, por duvidarem ou acharem que Deus as abandonou justamente quando a tempestade começou. Ao enfrentar tempestades emocionais, como a sensação de estar perdido, sem rumo e de profundo desespero, elas se sentem excluídas e incompreendidas. Às vezes enfrentamos dias longos de silêncio, perguntas sem respostas e o coração vive num lugar onde lembranças machucam e de provisões invisíveis. As tempestades podem representar pensamentos que acusam, emoções que pesam, crises emocionais, crises de identidade, doenças, perdas, desafios, incertezas. O medo do amanhã pesa e as escolhas difíceis deixam marcas que ainda dói. Há dias que o medo fala mais alto. Há dores que não aparecem no rosto, lágrimas que nunca escorrem em público, batalhas que só o coração conhece, perdas e decepções que nunca pediram permissão para entrar. Já aconteceu de você estar com o seu celular carregando, funcionando, mas sem sinal? Ele não está morto, mas também não se conecta com ninguém. O mesmo acontece com a alma abatida. Ainda existe fé, existe vida, mas parece que Deus está fora de área. Alma abatida não é alguém que cai, mas alguém que está cansado de continuar. Ela nem sempre grita, às vezes silencia e parece que o tempo está congelado. A Bíblia descreve com muita honestidade e verdade o que muitos de nós já sentimos. Um peso na alma, um cansaço profundo, uma tristeza que não passa fácil e um desespero que rouba as nossas forças. A Bíblia não apresenta heróis de plástico fortes e inabaláveis, mas homens e mulheres de Deus que choram, que estão cansados e com vontade de desistir.
Isso é importante porque nos mostra que o sofrimento não é falta de fé, é parte da condição humana. Jó perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde e desejou nunca ter nascido. Davi escreveu salmos cheios de lágrimas, medo, angústia e perseguição. Elias, que era um profeta de Deus, que viu o fogo de Deus descer do céu e enfrentou os profetas de Baal, fugiu quando a rainha Jezabel o ameaçou. Essas pessoas não perderam o seu valor, pelo contrário, Deus continuou agindo em suas vidas. Em Salmos 42:11, o salmista pergunta a si mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista não esconde a sua dor e o seu sofrimento. Esse versículo não termina em desespero, mas com uma exortação cheia de fé. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A fé não é a ausência de dor, mas é a decisão de esperar e confiar em Deus, mesmo quando a alma está ferida. O Salmo 56:8 nos diz: Tu sabes como estou aflito, pois tem tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Você não está à deriva para Deus. Você é dele, guardado, amado, desejado. E ele é o seu refúgio, sua rocha e sua paz. O nosso Deus é um Deus tremendo. Ele não desiste e nem perde o controle, mesmo com os barulhos do mundo. Enquanto que o mundo dorme profundamente, enquanto que as luzes se apagam e o silêncio da noite nos traz à tona lembranças, medos e feridas, Deus permanece de olhos bem abertos. Antes de nascermos, Deus já nos escolheu. Ele sabe o nosso nome, conhece a nossa história e nos chama de filhos e filhas. O Deus tremendo vê você e ama você profundamente. Ele se move ao nosso meio com carinho e amor. Ele muda destinos, histórias, toca o coração com suavidade, transforma cicatrizes em testemunho e dor em maturidade. Talvez você não tenha percebido, mas foi Deus que te levantou, justamente quando você achou que não aguentaria. Foi Deus que te guardou naqueles dias em que você apenas sobreviveu. As mãos dele estavam ali o tempo todo. Ele sempre está perto e sempre pronto para nos alcançar, mesmo em meio à nossa maior fragilidade. E mesmo depois de tudo que passou, você continua, você escolhe Deus. Só Ele sabe o quanto o seu coração está ferido. Deus lembra de cada oração sua. Ele lembra da sua adoração sincera que você fez quando estava cansado e lembra de tudo o que prometeu. E Ele nunca falha. Deixe Deus recolher os pedaços que ainda sobraram. Ele é o dono do seu amanhã. Ele age além do que nós vimos, entendemos e pensamos. Existe um tipo de amor que não julga e nem acusa. E esse amor só Deus conhece. E só Ele sabe nos amar assim. Amar a Deus é confiar mesmo quando o caminho parece confuso. Esse amor não nos livra das lutas, mas nos dá a certeza de que elas não têm a palavra final. Amar a Deus é confiar, pois Ele nos mantém, mesmo quando tudo parece instável. O Deus tremendo nunca está distante, e o mesmo Deus que sustentou o universo é o Deus que segura o seu coração com delicadeza. Você é escolhido. Deus sempre chega no tempo certo quando a alma está abatida. Ele pode parecer distante, mas nunca deixou de estar presente. Ele não abandona aquele que está na tempestade. Ele se aproxima quando não temos mais forças. Ele entra no barco da nossa vida mesmo que não temos mais palavras. Deus se aproxima de nós quando estamos cansados e vulneráveis. Quando reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos. Quando somos imperfeitos, em busca de um amor perfeito, Ele nos dá descanso. Quando reconhecemos a nossa fragilidade, Ele nos oferece um abrigo. E quando paramos de fingir ser fortes, Ele nos envolve com a sua graça. Você não precisa ser grande e nem forte para chamar a atenção de Deus. Pelo contrário, é quando somos pequenos e frágeis que o céu se aproxima de nós.
Você não precisa ser perfeito, só precisa estar nos braços daquele que cuida de você com perfeição. A fé não é a ausência de medo, pelo contrário, é a confiança em meio ao medo. Jesus está no barco com você. Ele conhece cada detalhe da sua vida e cada correnteza. A presença dele no meio das tempestades não evita as ondas, mas sim garante a vitória sobre as tempestades. Ele ouve o seu clamor. Jesus é aquele que domina todas as tempestades da nossa vida. Ele continua acalmando os corações. Ele é mais forte do que qualquer tempestade. E ele não se afasta dos fracos, nem dos tristes e nem dos aflitos. Ele está sempre pronto para nos pegar mesmo nos momentos mais baixos e nos dar força para continuar. Ele tem um destino glorioso preparado para você e quer te conduzir até lá. Ele não ignora o nosso sofrimento, mas nos ensina a viver com fé, mesmo em mares revoltos. Mesmo do deserto, ele abre caminhos. Mesmo na escuridão, ele é a luz. E quando não sabemos para onde ir, ele se torna o próprio caminho. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais a nossa fé cresce e menos o medo nos domina. Jesus é o Filho de Deus presente até nas madrugadas mais difíceis. Ele entra no caos da nossa vida para chegar até nós. O medo não manda mais, porque o amor perfeito nos alcançou. Muitas vezes queremos ter o controle sobre o barco, queremos assumir o leme. Podemos ter o controle nos dias ensolarados, mas quando as tempestades surgem, as nossas limitações aparecem e não sabemos como agir. E um barco sem um bom capitão facilmente se perde no mar. Jesus é o capitão que nos guia em segurança. Ele não quer ser apenas um passageiro, ele quer dirigir a nossa vida. Onde vemos desespero, ele vê uma oportunidade para agir com poder. Então permita que Jesus assume o leme da sua vida. Quando Jesus assume o controle e vira o nosso capitão, a calmaria encontra lugar para morar no nosso coração. Isso não significa que não haverá dias em que o vento estará contrário, mas que a palavra de Deus, ela permanece e ela tem poder sobre o caos e transforma o caos em paz. Então solte o leme, confie no seu capitão. Permita que Jesus ele entre no seu barco. Não endureça o seu coração, pois ele sabe exatamente onde te levar. Não permita se afundar para entregar o leme. Faça isso agora antes que a tempestade te engula. No tempo certo, Jesus irá se levantar e acalmar o mar do seu coração. Não permita que o medo fale mais alto do que a sua fé. A tempestade não é o fim, ela vai passar. E mesmo que os ventos eles continuem a soprar, a alma não estará abatida, porque encontrará descanso. E mesmo se o barco ele balançar, ele não irá se afundar, porque Jesus está presente. Assim como os discípulos, quando estivermos com medo, precisamos saber a quem clamar. Deus não rejeita orações sinceras. Ele espera um coração que clame a Ele com fé e com sinceridade. Se você está no meio de uma tempestade, lembre-se que o centro dela é o lugar mais perto do milagre. É onde o poder de Deus se manifesta mais forte. Mesmo se as nossas pernas tremerem, Jesus nos chama a andar sobre as águas com Ele. Então abre as portas do seu coração. Não permita que Jesus entre apenas nos cômodos arrumados, mas sim nos lugares quebrados, nas feridas escondidas e nas estruturas que foram muito mexidas. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele entra para curar, restaurar, trazer alegria novamente e amor de verdade. A esperança, ela não está em negar a dor, mas sim em entregá-la para Deus. A palavra, a oração e a presença do Senhor são instrumentos que curam a alma. Em Salmos 34:18 nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Nada foge da vontade de Deus. Ele é Senhor e soberano. E mesmo se o mar crescer, conserve os seus olhos fixos em Jesus. Clame ao Pai na angústia e olhe para além das ondas. Peça a Deus que o guie para que tudo nele você confie. Peça ao Espírito Santo que te leva mais fundo.
não para te engolir no medo, mas para te mergulhar na confiança. Quanto mais fundo nós vamos na presença de Deus, mais a nossa fé ela se torna firme. É como caminhar ao lado do Pai de mãos dadas em meio aos mares revoltos. O Senhor, Ele não afasta a mão dele por nada. Nem as maiores tempestades podem nos arrancar dos braços do Pai. Ele nos guia, mesmo no medo, Ele luta por nós, mesmo quando a fé se torna pequena, Deus pode operar grandes milagres. E assim como Deus guiou e abriu o mar para o seu povo passar, hoje Ele abre caminhos para nós. E o que antes nos prendia, hoje não tem mais poder. Deus é especialista em criar novos recomeços, novos tempos, em escrever capítulos cheios de graça. E quando tudo parecer desmoronar, lembre-se, sozinho eu não consigo, mas com Deus tudo é possível. Então hoje decida adorar ao Senhor. Quando adoramos a Deus, Ele age silenciosamente, amorosamente e fielmente. Levante as suas mãos ao Senhor e entregue tudo a Ele, acreditando que Ele sabe exatamente o que faz. Hoje Jesus nos chama a deixar nas mãos dele tudo o que pesa no nosso coração e dizer de forma sincera e mansa: Tu és o meu Senhor. Se hoje você sente abatido ou sente que as suas forças acabaram, lembre-se que você não está fora do alcance da misericórdia de Deus. Espere no Senhor. Ainda haverá alegria, ainda haverá esperança, ainda haverá vida, ainda haverá louvor. Deixe que Deus seja o capitão da sua história. Se o seu barco ele está balançando, se os ventos estão fortes demais, ou se você está cansado demais para continuar remando, lembre-se que Jesus ele vê o seu barco. Peça ao Espírito Santo que renove as suas forças, cure a sua alma e te sustente com o amor perfeito de Deus que só Ele pode nos dar. Em 2 Timóteo 1,12 nos diz: Mas eu tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele me guardará até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Então eu te pergunto, quem está no controle da sua vida hoje? Entregue o seu leme a Deus, pois o nosso Deus é um Deus de milagres. Esse é quem Ele é. E a tempestade não terá a última palavra. Amém. Forte abraço e que Deus abençoe.